Gostaria de lhes falar do moto próprio do Papa Francisco. E o Evangelho de hoje nos fala dessa cegueira dos judeus que não veem os sinais pelos quais eles poderiam muito bem reconhecer nosso Senhor. E na igreja moderna é a mesma coisa. Uma cegueira profunda que faz com que eles não veem que estão destruindo a igreja, mas são eles que vão se destruir. Não ficará pedra sobre pedra do que eles estão construindo, porque eles estão construindo contra Deus. E eles terão o resultado da sua loucura. Os inimigos, ou seja, o demônio, os cercará, fará trincheiras em volta deles, e eles não terão a quem recorrer, pois eles neutralizaram a virtude da missa. E sem a virtude da missa, sem a virtude dos sacramentos, eles ficam privados do socorro mesmo do qual eles precisam para salvar suas almas e conduzir o povo católico à salvação. A missa nova de novo volta a ser um grande assunto, no qual hoje nós devemos fixar nossa atenção, pois ela está no centro da crise atual. Já no tempo de Paulo VI promulgou a Missa Nova em 69, alguns textos dizem 70, mas, sempre ouvi dizer que as datas, às vezes a data da confecção da missa, né? E depois a data da parte jurídica, deve ter algumas nuances nessas datas. Então, desde 69, Paulo VI, ele não vai suprimir a missa São Pio V, mas ele vai perseguir a missa São Pio V. Na França, nesse período de 1970, 80, e até desde sempre, se via uma perseguição dos padres que resolviam não adotar a missa nova. Esses padres eram expulsos das suas paróquias, eles eram de toda forma constrangidos a adotar a missa nova, e se eles não o faziam, eram perseguidos. E assim foi. Paulo VI não fez um texto de supressão da missa São Pio V, mas ele a perseguiu. Por que ele não fez? Certamente porque ele sabia que ele não podia fazer. Não é possível suprimir essa missa, que é a missa da tradição apostólica. Essa missa que data foi Nosso Senhor que explicou aos apóstolos como devia ser a missa. E foi Nosso Senhor que deu as bases da consagração, as palavras da consagração e algumas outras orações. E em seguida, já nos primeiros séculos, no templo de São Gregório Magno, a missa já tinha a forma que tem hoje. Então, o que pertence à tradição apostólica não pode ser suprimido. É impossível. Legalmente é impossível fazê-lo. Talvez Paulo VI, sabendo disso, mas ele não queria essa missa. Ele queria destruir essa missa. Ele fez tudo o que ele pôde. Quando ele teve dificuldades quando ele perseguiu Montso Lefèvre, em 1976, quando Montso Lefèvre foi suspenso de Vinis, Paulo VI mandou dizer que se ele celebrasse a missa nova, estava tudo resolvido entre Roma modernista e o seminário de Ecônia. Tudo está resolvido se ele concelebrasse uma missa nova na ordenação do sacerdotal dos seminaristas de Ecônia, que mostra bem que ele considerava a questão da missa
primordial, e que ele queria realmente, o que eles mais querem, o que eles mais querem? Eles mais querem que a gente adote a missa nova, a gente não critique a missa nova. Até eles aceitam, de certa maneira, que a gente reze a missa de São Pio V, mas o que eles não aceitam de maneira nenhuma é que a gente critique e que a gente diga que eles estão errados em rezarem essa missa. Isso é insuportável para eles. Depois de Paulo VI veio João Paulo II. E João Paulo II fez um primeiro indulto. Nesse indulto ele dizia que podia beneficiar do indulto apenas aqueles que aceitavam a missa nova. Então, sempre essa aceitação da missa nova que vem como primeira condição para rezar a missa de São Pio V. Então, um escritor francês dizia com muita graça, dizia, esse indulto do Papa João Paulo II, ele é feito unicamente para aqueles que não têm nenhuma razão de desejá-lo. Porque se você aceita a missa nova, se você não vê nada de errado na missa nova, você não tem razão. É uma razão puramente assim, de amor pelas coisas antigas, mas não é uma questão doutrinal. E assim eles queriam, dessa maneira, quebrar a resistência feita à missa nova. E Monsieur Lefebvre fazia notar também que o Papa e os bispos abriam uma capela com a missa São Pio V, a missa de indulto, justamente nas cidades onde já havia a presença da Fraternidade de São Pio X. Então já havia a presença da missa de São Pio V, eles iam lá e faziam uma nova capela para atrair os fiéis que diriam, então, agora que nós temos aqui, pertinho de nós, a missa de São Pio V, e além do mais, com a permissão do bispo, então na legalidade, e assim eles esperavam atrair os fiéis para essa missa legalizada. E nessa missa legalizada, qual é o problema dela? É que justamente o padre que a reza é um padre que aceita a missa nova. Por isso que o Monsieur Lefebvre sempre falou para a gente não ir à missa de indulto. Por quê? A missa de indulto é normalmente rezada por um padre que aceita a missa nova. Mesmo se não está rezando naquele momento, ele aceita a missa nova. Não só aceita a missa nova, mas aceita o Vaticano II. E não só aceita o Vaticano II, mas, na maior parte do tempo, aceita as novas canonizações. Então, é algo que a gente não deve fazer, e, de modo algum, e a gente vê muito bem aí uma armadilha. Alguém pode, se alguém numa viagem assim, esporadicamente, passa a algum lugar e assiste uma missa de indulto, penso que não é grave. Mas ir regularmente à missa de indulto não é o pensamento de Monsieur Lefebvre e não é sensato. Por quê? Porque o sermão vai repercutir esse pensamento conciliar. No confessionário, provavelmente também alguma coisa nesse sentido vai ser dita, e nas conversas, amizades se farão depois da missa, se terá também essa mesma maneira de ver. Depois veio Bento XVI. O XVI é mais sutil, não fiz aqui um exame muito grande, mas ele elevou a missa nova em missa do rito ordinário, do rito romano, forma ordinária do rito romano. Isso é uma agravação da situação, porque atribuir a missa nova, algo que de maneira alguma ela tem. Missa nova, ela é a missa de Lutero. Missa de Lutero, ela traz com ela a doutrina de Lutero,
os erros de Lutero, ela não é como dizer, ela não é um sacrifício propriamente dito, ela tende a não ser um sacrifício e tende a ser uma pura comemoração da última ceia, tal como Lutero queria. Então, ela é uma missa corrompida, é uma missa heretizante. Não é herética porque não chega a esse ponto, mas é heretizante, ela conduz à heresia. No Brasil, no estado do Rio, a maior parte das pessoas já são protestantes. Por que se tornaram protestantes? Se o Brasil tinha mais de 90% de católicos, e parece que era 90%, passava de 95%. Por que isso? Por causa da missa nova, por causa do concílio, por causa das doutrinas progressistas. Então, não devemos de maneira alguma participar, devemos evitar a missa nova, devemos evitar também a missa de indulto. Bento XVI, então, ele vai fazer da missa nova a missa do rito ordinário, rito romano, coisa que ela não pode pretender. Essa missa não pode pretender de modo algum ser a missa romana. A missa romana é a missa de São Pio V. Dom Guéranger pensa que as palavras da consagração da missa de São Pio V são as mesmas que São Pedro utilizava, porque não havia nenhuma razão para que o Papa que veio depois de São Pedro, que é São Lino, não tinha nenhuma razão para ele mudar as palavras da consagração. Não tem o menor sentido. E o que veio depois de São Lino, que é São Cleto, não tem nenhuma razão de mudar. Então, assim, o Dom Guéranger acha que o que fez São Pedro é o que nós fazemos atualmente. E não é o que acontece na Missa Nova. Então, nós temos o rito romano. O rito romano somos nós. A Missa Nova não é o rito romano, é o rito de Paulo VI. E agora o Papa Francisco, não farei uma grande análise também, porque tudo isso toma tempo, mas aos pouquinhos voltaremos ao assunto, outros também vão tocar no assunto, mas o que a gente pode dizer é que ele botou como condição 3 coisas, uma certa condição, que ele quer acabar com a missa São Pio V. Mas deixa uma brecha ainda, essa brecha exige 3 condições. As condições são aceitar a missa nova, não criticá-la, depois aceitar os ensinamentos do Concílio Vaticano II e terceiro, aceitar o magistério conciliar. Então, isso aí é uma constância desde o início. Eles querem, os papas conciliares, que a gente aceite o Vaticano II. Então, fiquemos firmes, não deixemos, todos aqui são firmes, mas procurem também aprofundar essas questões, e para que os senhores entrem bem nesse combate. Esse combate não é um combate, é um combate no Senhor. Quando a gente defende a fé católica, quando a gente procura conhecer a doutrina católica, estamos procurando conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a razão de ser da missa, razão de ser do dogma, razão de ser do magistério da Igreja. Então, e para terminar, mais uma vez, se vê a posição certeira de Dom Marcel Lefebvre, que nunca fez uso de um moto próprio para legitimar a sua ação, mas que conservou a missa de sempre, porque ela é a missa da tradição, missa que São Pio V canonizou, dando a todo padre o direito de rezá-la para sempre e de forma irrevogável.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.